As civilizações Inca, Azteca e Maia foram as maiores desenvolvidas da América, do ponto de vista material. Também são chamadas de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Habitaram em territórios diferentes e, portanto, nunca conviveram. Sua herança é visível até hoje nos países da América Central e do Sul. Civilização Inca. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Sociedade Inca era fortemente hierarquizada e dividida entre os Sapa, Inca e seus parentes, a nobreza, dirigentes militares, os camponeses e os escravizados. Inca significa chefe. Sob sua autoridade estavam centenas de tribos que deviam lhe servir através do trabalho obrigatório. A tribo dos Incas instalou-se no século XI em Cusco, numa região cheia de aldeias rivais. Ao conseguirem repelir um ataque, os Incas começaram a conquistar as terras em volta do lago Titicaca e assim iniciaram o seu grandioso império. Quando os espanhóis chegaram à América, os Incas estavam mergulhados em lutas internas. A base da economia era a agricultura e a distribuição de terras era feita de acordo com o tamanho da família. Os Incas eram politeístas, acreditavam em 4 deuses e no universo estava organizando 3 mundos. A comunicação entre esses mundos era feita através de elementos da natureza: chuva, animais e condor. Civilização Azteca se estendeu pelo território que vai atualmente no centro do México. Desenvolveu-se no período entre 1325 O imperador não era considerado filho ou a encarnação dos deuses, como nas culturas dos dois diferentes, que é Inca e Maia. No entanto, seu poder consistia na crença de que ele era um intermediário entre os deuses e os homens. O imperador governava seu vasto domínio, auxiliado por nobres e sacerdotes. O exército era de fundamental importância tanto para vigiar como para punir as tribos que se rebelavam contra o seu poder. A sociedade asteca estava dividida em unidades familiares ligadas por laços de sangue e ancestrais comuns. Então, eram laços de sangue e ancestrais comuns, ligadas à família. Unidade. Os camponeses eram os mais numerosos, mas havia um grande número de artesãos, que fabricavam roupas e utensílios. A civilização do Azteca, também conhecida como Mexica, tem origem em várias culturas, como a Tolteca, entre outras. Os deuses onde se encontrava uma águia começaram a construir uma das cidades mais espetaculares do mundo, em 1325. Dali também partiram para subjugar as tribos vizinhas e garantir o comércio e abastecimento de produtos em troca de proteção e alimentos em tempos difíceis. Essa civilização, porém, iria sofrer uma grande mudança a partir da chegada dos espanhóis em seu território, que seria no século de
XVI. Os espanhóis já estavam instalados na ilha de Cuba e desembarcaram num porto que batirão ali os indígenas indicaram que havia uma grande cidade norte cheia de riqueza, onde os espanhóis encontraram ouro. A conquista dos astecas pelos espanhóis durou 2 anos e foi possível porque eles se ali alinharam a tribos inimigas dos astecas. Como que era a economia do mesmo povo asteca? Eles cultivavam milho, né? E entre outros alimentos, com abóbora. Para aumentar a área de cultivo na capital, criaram chinapas, pequenas ilhas artificiais onde podiam semear os alimentos de que precisavam. Cultura e religião. Para manter as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Os trabalhos eram de cerâmicas, com estruturas geométricas, usavam as plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. A civilização maia floresceu no México, constituiu-se na sociedade de cidades e estados, com centros urbanos importantes. A população pode ter chegado a 1 milhão de pessoas. De todas as civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo, como um estado estruturado. Civilização Maia. Essa é a civilização Maia. A sociedade Maia, a sociedade era hierarquizada no topo da pirâmide. Havia sacerdotes, também havia os camponeses responsáveis pela agricultura, artesãos. Entanto, sua cultura e seu idioma sobrevivem até hoje nessas regiões com as décadas. Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado e a população vivia em cidades independentes. Eles tinham um cultivo de mandioca, algodão e girassol. Eles eram politeístas. Realizavam festas e sacrifícios, pirâmide que veio ter visitadas igualmente por sua agricultura. Desenvolveram um sofisticado calendário circular que os permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado ao plantio e sua colheita.